Vamos fazer agora a questão 32 do ENAD de Engenharia Elétrica do ano de 2023. A questão nos traz um enunciado aqui e faz 4 afirmações que a gente tem que ver se são verdadeiras ou falsas. Depois a gente assinala a alternativa que mostra apenas afirmações verdadeiras. O enunciado nos diz que a gente tem um sistema em 380 volts e 60 Hz. E a carga instalada consiste em um motor de 12 kW com fator de potência 0,8 atrasado e outro motor de 9 kW e fator de potência 0,6 atrasado. Para corrigir o fator de potência desses dois motores, vai ser instalado um banco de capacitores. E a primeira afirmação que a questão nos diz, eu deixei separado em vermelho aqui, que ele está dizendo que a capacitância do banco de capacitores é superior a 220 microfarad. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Dimensionar o banco de capacitores para esse conjunto de carga aqui, e aí ver se a capacitância desse banco é superior a 220 microfarad. Vamos utilizar o triângulo de potências para dimensionar o banco de capacitores. Temos aqui no primeiro motor, ele tem a potência de 12 kW, então esse 12 kW vai ficar no cateto adjacente, que representa a potência ativa. Como o fator de potência é 0,8, esse ângulo vai ser o arco cosseno de 0,8, que jogando na calculadora dá 36,8. Tá? Então, com isso, a gente pode ter a dimensão desse cateto aqui, que representa a potência reativa. Para isso, basta pegar a potência ativa e multiplicar pelo ângulo que a gente achou aqui. Da mesma forma para o segundo motor, a gente sabe que o fator de potência é 0,6, então esse ângulo vai ser o arco cosseno de 0,6, que jogando na calculadora dá 53,13. Então aqui a gente tem 9 kW no cateto adjacente. Esse 12 kVAR foi encontrado por essa fórmula aqui. Potência reativa é P vezes a tangente de φ. E aí está montado os dois triângulos de potência para cada um dos motores. Com o triângulo de potência de cada um dos motores, a gente pode fazer agora o triângulo de potências equivalente. Então, a potência ativa total, a gente soma potência ativa com potência ativa para cada um dos triângulos, que resulta em 21 kW. A potência reativa, a gente soma as respectivas potências reativas, que o resultado é 21 kVAR. Tá? Então, aqui nesses dois catetos está a potência ativa e reativa aqui. Aí a hipotenusa, a gente aplica o teorema de Pitágoras, vai dar esse valor aqui, de 29,69 kVA. Como esses dois catetos são iguais, certo? No triângulo retângulo, então esse ângulo aqui ele vai ser de 45 graus. Bom, agora a gente precisa corrigir esse fator de potência. A gente sabe que pela legislação brasileira o fator de potência ele vale 0,92. Sendo assim, esse ângulo vai ser qual? É o arco cosseno de 0,92. Que jogando na calculadora a gente vai achar o valor de 23,07 graus. Dessa forma, a gente tem esse triângulo de potências aqui, certo? A potência ativa continua os 21 kW, tá? Através desse ângulo de 23,07, a gente obtém que a nova potência reativa é o P, que é 21 kW, vezes a tangente de 23,07 graus. Aí o resultado dá esse 8,94 kVAR. Então, a potência do banco de capacitores necessário para fazer essa correção de fator de potência vai ser esse 21 kVAR menos 8,94, o que vai resultar num banco de 12,05 kVAR. Então, instalando esse banco de capacitores, a gente sai desse triângulo de potências aqui na esquerda e vai para esse triângulo de potências aqui da direita. Tá, então, voltando à afirmação, ela está dizendo que a capacitância do banco de capacitores é superior a 220 microfarad. Tá? Então, a gente vai ter que voltar lá naquele valor de banco de capacitor que a gente mencionou e ver se a capacitância é superior a isso daqui, que são os 220 microfarad. Então, continuando, eu quero fazer uma ressalva nessa questão.
Esse banco de capacitores, ela não disse se ele está conectado em estrela e em triângulo. A gente vai fazer as duas hipóteses aqui, tá? Aí vai acontecer uma coisa que a gente vai ver já já. Assumindo que esse banco esteja em estrela, tá? A gente sabe que a tensão de linha é 380, então cada reatância capacitiva vai estar em 220 volts, tá? A potência reativa é dada pelo quadrado da tensão dividido pela reatância, mas como são 3, a gente multiplica por 3, isso tudo vai dar igual à potência do banco de capacitores, que a gente achou aqui, que é 12,05 kVAr. Então, fazendo essa conta que a gente falou aqui, a gente acha uma reatância capacitiva de 12,04 ohms. Lembrando lá da teoria de circuitos elétricos que a reatância capacitiva é esse aqui, é 1 sobre 2πfc. Como a frequência é 60 Hz, tudo isso aqui vale 377. Tá? Então a nossa conta ficou essa, o que resulta num valor de capacitância de 220,13 microfarad. Caso esse banco esteja com as ligações feitas em triângulo, a gente tem 3 reatâncias capacitivas, sendo que cada uma delas está submetida a 380 volts. Então temos aqui, né? A potência reativa é o quadrado da tensão dividido pela reatância capacitiva, mas como são 3, multiplica por 3, e isso tudo é 12,05, que é o valor do banco de capacitores que a gente já dimensionou. Certo? Com isso, o valor da reatância seria esse. Aqui, novamente, né, a definição de reatância lá da teoria de circuitos elétricos. Esse é o valor da capacitância. E aqui temos a capacitância de 73,78 microfarad. O que, por sua vez, é inferior a esse 220 microfarad. Tá? Então, essa afirmação aqui, ela só é verdadeira para a ligação em estrela. A segunda afirmação que a questão nos traz, ela diz que a diferença entre as correntes fornecidas pela fonte no circuito compensado e no circuito não compensado é inferior a 20 amperes. Uma das vantagens de corrigir o fator de potência é porque a corrente no alimentador vai ser menor. Consequentemente, você pode dimensionar um condutor com menor seção também. Aí a questão está pedindo para a gente comparar se essa diferença é inferior a 20 amperes. Então, vamos fazer o cálculo. Vamos lembrar que o triângulo de potência sem compensação é esse da esquerda, certo? Então, a gente vai utilizar essa potência de 29,69 kVA. E o triângulo de potências já compensado é esse da direita aqui, cuja potência aparente é 22,83 kVA. Dessa forma, sem compensação, a gente tem essa potência aparente, 29,69 kVA. Então, lembrando que a corrente no circuito trifásico é a potência aparente dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha. Então, está aqui, raiz de 3 vezes 380, e o resultado é uma corrente de 45,10 amperes. Já com a compensação, a gente só troca esse 29,69 por 22,83, que é a potência aparente no circuito já compensado. E o resultado vai ser essa corrente de 34,68 amperes. Então a gente vê aqui que a diferença entre as duas correntes deu um pouco mais de 10 amperes. E como a afirmação aqui em cima ela diz que a diferença é inferior a 20 amperes, então isso daqui é uma afirmação verdadeira. Então, voltando à questão aqui, a gente viu que a primeira afirmação ela é verdadeira, porém, a gente sabe que isso só é verdade para se o banco de capacitor estiver em estrela, né? Para triângulo a gente viu que é falso, mas vamos lá. Então, a diferença, a gente viu que essa segunda é verdadeira, porque a diferença das correntes é inferior a 20 amperes. Vamos para a terceira afirmação aqui. A terceira afirmação nos diz que a soma da potência aparente dos dois motores sem a correção do fator de potência para 0,92 atrasado é inferior a 27 kVA.
Bom, então para isso a gente já fez esse triângulo, vamos ver ele. Então o triângulo não compensado é esse da esquerda, né? Então a gente tem uma potência aparente de 29,69, enquanto a questão nos fala que essa potência é inferior a 27. Então isso daqui é falso. E a última a afirmativa diz que a potência do banco de capacitores a ser utilizado a fim de obter o fator de potência 0,92 para o circuito da indústria em questão deve ser inferior a 10 kVAr. Isso é falso porque a gente já dimensionou esse banco de capacitores aqui, certo? Aqui ele tem 12,05, que é maior que o 10 kVAr da afirmação. Então essa quarta afirmação ela é falsa. Então as únicas verdadeiras são as afirmações 1 e 2, então que corresponde à letra A. Tá? Então, uma questão que envolve um conteúdo bem prático aí, porém, faltou essa informação, né? Que banco de capacitores seria esse? Seria estrela, o triângulo, né? Isso aí teria que ter dito, porque afinal é um circuito trifásico. Tá? Então, acompanhe essa questão aí, dê pausa no vídeo para fazer a leitura, tudo mais ali. E vou deixar o link aonde dá para baixar a prova e o gabarito no site do IMEP. Tá? Então, a todos, muito obrigado.